Apresentou-se, Master, caros membros e convidados. O meu discurso número 7 sobre Research and Topic tem este tema laranja. Como muitos outros, foi inspirado pelos meus filhos. Na semana passada, depois do prato principal ao jantar, não havia sobremesa, não havia danoninhos, não havia tartes, não havia iogurtinhos, havia laranja. E para cativar os meus filhos, comecei a falar um pouco sobre a laranja. Devo dizer que não resultou, que eles também não comeram laranja, mas resultou num tema de um discurso que vai falar precisamente sobre a laranja. Qual laranja? A laranja doce. E quem é que trouxe a laranja para a Europa? Os portugueses. Os portugueses trouxeram a laranja para a Europa, vinda do sul da China. Laranja, a laranjeira, tudo isso foi experimentado e, portanto, a laranja também entrou num quadro das grandes experiências da globalização que se viveram neste século XVI. Tanto que, quando se olha para uma laranja, em muitos países as pessoas dizem Portugal. Portugal. Em albanês, Portugal. Em búlgaro, Portugal. Romeno, Portugal lá. Georgiano, Portochali. E mesmo em Itália, não na língua principal, mas em alguns dialetos, se diz Portugal, olhando para uma laranja. Nos países do Norte não se diz Portugal, nem sequer Orange. Em alemão, por exemplo, diz Apfelsine, que já traduz um pouco de onde vem. Apfel, podemos tirar, é o Apple. Sine da China, é maçã da China. A laranja, quando apareceu, não era assim bem comum. Tanto que era um bem para acesso aos mais ricos. Tanto que não há palácio nenhum que não tenha a sua orangerie. Era o sítio onde se cultivava a laranja. Este tipo de estufa muito bem montado. E a tangerina? A tangerina podem já tirar pelo nome. Veio de Tanja. Quem é que estava em Tanja? Os portugueses. Quanto ao significado das coisas, é por vezes interessante olharmos para o significado que os diferentes povos atribuem a certos elementos, neste caso frutos. Para os chineses, a laranja é um símbolo de fertilidade e qualquer fruto que tenha muitas pevides é um símbolo de fertilidade. Mas para os chineses também, e os chineses têm muito disto, a fonética da laranja, que se diz ju, é muito parecida com a fonética de boa sorte, que se diz zu. E, portanto, associando zu, ju, o que é que fazem os chineses? Oferecem laranjas para, como quem está a dizer, boa sorte. Ou então, e há muito disso na gramática decorativa chinesa, quando compramos um jarrão, se lá está uma laranja, é um símbolo, se lá está uma laranja desenhada, é um símbolo de boa sorte. E a cor de laranja? Uma pergunta curiosa. Então a cor de laranja existia antes de existir a laranja? Já existia, mas não com esta designação. Chamava-se vermelho-amarelo. Não havia a cor de laranja com esta designação. Já havia pintura e pintava-se em vermelho-amarelo. Para outras culturas, isto não é claro da Seleção da Holanda, é um conjunto de monges. Para outras culturas, o laranja é uma cor que traduz o equilíbrio entre aquilo que é terreno e aquilo que é espiritual. Para os tibetanos é assim. Também na cultura ocidental, neste caso, temos aqui uma pintura que eu coloquei aqui uma censura. Não sei muito explícito. No mundo ocidental, estamos a ver Baco ou Dionísio, não é? São sempre quase interessantes, está sempre bem acompanhado, e Baco tem sempre uma capa cor de laranja, que é um sinal não tanto de comunhão entre o mundo terreno e espiritual, mas de excesso, de luxúria, portanto, de falta de harmonia entre uma coisa e outra. E sem a cor de laranja na pintura não teríamos este sol de Monet, aquele ponto lá ao fundo extraordinário, não teríamos a barba do Van Gogh, ou não seria cor de laranja, não teríamos aquelas garotas pré-rafaelitas a dormir, e não teríamos Gauguin no Tahiti, pelo menos, não com estas cores.
Sem as laranjas não teríamos estas maravilhosas naturezas mortas. Estas naturezas mortas têm que haver sempre uma laranja. Esta natureza morta, como quase todas, é uma vanitas, ou seja, passa a mensagem da transitoriedade da vida. A caveira está lá, tudo o resto, todos os prazeres da vida, nós deixamos cá. Quando passamos para a outra fase. E, portanto, está ali uma vela a apagar, estão ali os dados, o fumo, todos os prazeres nós deixamos. Aquela laranja também já está aberta, não é? E muitas vezes a própria fruta já está em apodrecimento, precisamente para dar um sinal da transitoriedade. E agora, voltando às politiquices. Quem foi em politiquices? Foste tu que falava por ti? Os partidos em Portugal, o partido de cor de laranja é o PSD. Esta cor foi atribuída precisamente porque o laranja tem uma conotação muito positiva. Usa-se muito em marketing com uma conotação muito positiva. E esta é a laranja que nos está a espremer.